Bom dia a todos, né? Como mencionado, meu nome é Rafaela, sou da turma do mestrado, formada em engenharia sanitária, e é uma honra, né, estar aqui com vocês hoje. Não sou agrônoma, mas eu ingressei na UFVJM Unai com o objetivo de fazer agronomia e concluir apenas o curso de bacharel em ciências agrárias. Mas, como diz a professora Maria do Céu, quando a gente entra, né, para pós em produção vegetal, a gente acaba sendo um pouquinho agrônomos também. É uma honra estar com a professora Ingrid, ela é a minha orientadora, Ingrid Orac, uma grande pesquisadora aí dos solos, apaixonada por veredas e por turfeiras. É uma área que eu gosto bastante, embora eu não tenha muito conhecimento, mas estamos aqui para aprender, né? E hoje vai ser um desafio para mim falar sobre esse tema, hidrofobicidade em solos orgânicos, mas vamos lá. Eu gostaria de iniciar trazendo o conceito de hidrofobicidade. É um termo, né, usado na ciência do solo para referir a repelência à água. Ele foi por muito tempo conhecido por esse termo, apenas repelência à água, e depois foi mais conhecido como hidrofobicidade. E também pode ser conhecido pela dificuldade de molhamento. E a partir do momento que o solo começa a sofrer esse processo de hidrofobicidade, não vai ter uma boa relação entre a água e o solo. Por quê? Porque vai diminuir a infiltração de água e, consequentemente, também vai diminuir a redução da quantidade de água disponível no solo. E isso é um atributo extremamente importante quando se fala em produção vegetal, né? Nós sabemos o quanto as plantas precisam da água para se desenvolver. Então, se não está acontecendo uma boa infiltração, provavelmente pode atrapalhar o processo de germinação das sementes, o crescimento e todo o desenvolvimento das plantas. Se não está infiltrando, pode aumentar o escoamento superficial e deixar o solo bem vulnerável aos processos erosivos e acontecer também a lixiviação dos nutrientes, principalmente se for em uma área que ficou um bom tempo de seca e depois veio uma chuva bem forte. Falando sobre em que tipo de solo pode acontecer esse processo de hidrofobicidade, ele abrange uma grande variedade de solos, desde solos minerais ou solos orgânicos, solos novos ou muito intemperizados, solos ácidos ou alcalinos, férteis a pouco férteis. Os primeiros estudos relatavam mais a hidrofobicidade em solos arenosos. Entretanto, atualmente pode-se dizer, e já tem muito trabalho que comprova isso, que esse processo de hidrofobicidade, ele ocorre em qualquer tipo de solo. Embora é importante frisar que hoje que a ocorrência ela é maior e ela pode ser até mais severa em solos orgânicos, que são os organossolos. Falando um pouco sobre o motivo, por que acontece essa hidrofobicidade no solo? Ela está bem relacionada com a complexa interação entre as partículas minerais e os compostos orgânicos que perfazem o solo, e também ao acúmulo e ao recobrimento das partículas por substâncias hidrofóbicas, que pode ser ceras, resinas, lipídios. Então, ela está relacionada com o conteúdo de matéria orgânica do solo. A matéria orgânica em si, ela pode ter substâncias hidrofóbicas, né, de forma natural, e também pode aumentar por causa da qualidade. Então, é um fator importante, a matéria orgânica, mas ela não está relacionada com a quantidade, ela está relacionada com a qualidade. E eu gostaria de abordar que nas áreas de veredas e turfeiras, principalmente se estiver sofrendo algum impacto ambiental, essas áreas ficam extremamente vulneráveis a acontecer esse processo de hidrofobicidade. E aqui, né, eu já quero dar início a falar mais sobre esses ecossistemas.
Eu trouxe essa foto, uma foto muito bonita, né, tirada aí pelas lentes da professora Ingrid, uma vereda preservada, a vereda Primavera, na cidade de Bonfinópolis. E se a gente for falar, né, dos benefícios que esse ecossistema traz, são enormes. Eu vou citar alguns, eu vou focar mais em recursos hídricos, mas eu já quero até mencionar aqui a questão do carbono, né, o quanto esses ambientes conseguem absorver carbono e estão relacionados aí com os estudos sobre as mudanças do clima. Aqui também uma foto mostrando a beleza de uma turfeira, essa é a turfeira Pinheiro, lá na Serra do Espinhaço Meridional, que foi uma área de estudo da professora Ingrid. Quando a gente vai relacionar esse processo de hidrofobicidade com os solos orgânicos, é extremamente mencionar a importância desses dois ambientes, tanto as veredas como as turfeiras, em relação aos recursos hídricos. Por quê? Porque os dois ambientes desempenham um papel muito fundamental no equilíbrio hidrológico. Eles participam do controle do fluxo do lençol freático, participam também, são responsáveis pela recarga dos aquíferos, e os solos desses ambientes, eles conseguem reter e armazenar uma grande quantidade de água da chuva e tornar disponível para outros recursos hídricos. E são também cabeceiras de muitos rios, então eles conseguem manter os rios, né, mesmo em período de seca. E são também berço das nascentes. Aqui eu quis enfatizar a parte da importância hidrológica, mas se a gente for falar, todos os benefícios são inúmeros. Eu poderia citar aqui também a questão da fauna, não só a fauna terrestre, mas a fauna aquática também. Eu não sei se todos que estão aqui ouviram o seminário da Iana, ela explanou muito bem, de uma forma geral, todos os benefícios que o ambiente de vereda traz. Ela citou bastante sobre a questão do Buriti, então tem também a questão econômica, né? Envolve a questão econômica, envolve também a questão paisagística e cultural. Então, são muitos os benefícios, e hoje eu gostaria de enfatizar mais o recurso hídrico, a parte da hidrologia. Essas fotos para demonstrar os solos, essas primeiras aqui do lado esquerdo, são solos orgânicos da vereda do Parque Nacional de Brasília, e essas duas do lado direito são solos orgânicos da vereda do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, lá em Arinos. E olha só, a gente pode perceber, né, a cor desse solo, uma cor muito bonita, um solo com bastante matéria orgânica e umidade. Aqui de uma turfeira, essa foto aqui dá até para ver melhor o quanto esse solo está úmido, né, e com elevada quantidade de matéria orgânica. É a turfeira Sempre Viva, que eu mencionei, né, da Serra do Espinhaço Meridional. E aí, eu gostaria de mostrar para vocês alguns impactos, porque, infelizmente, principalmente as veredas, têm sofrido muito pela ação antrópica e estão sendo extremamente degradadas. Essa primeira foto mostrando uma vereda lá no município de Arinos, perto de Unai, uma vereda destruída por causa da expansão agrícola. Essa segunda foto foram deixados tubos por causa de uma irrigação clandestina, uma vereda lá em Buritizeiro. E aqui demonstrando justamente essa questão da água, né? O volume foi reduzido do rio Urucuia e é uma consequência da degradação desse ambiente. Essas três fotos mencionando a questão do pisoteio de gados. Isso também acontece bastante. E o que vai ocasionar? Vai compactar o solo, né? Vai retirar os poros do solo e, infelizmente, esse processo também pode ocasionar hidrofobicidade. Eu trouxe essa reportagem, é uma reportagem já um pouco antiga, ela foi de 2016, mas olha só a quantidade de cabeças de gado que foram retiradas, mais de 3 mil, foi em Campo Grande, no Mato Grosso, e a operação, ela foi até reconhecida como Operação Veredas, justamente porque na área tem uma grande quantidade de veredas, foi coordenada aí pelo ICMBio e IBAMA, e trouxe uma multa para o pecuarista de 8,6 milhões.
E eu coloquei essa reportagem para a gente fazer uma reflexão, né? O quanto essa ação, né, esse pisoteio dos gados podem ter ocasionado impactos nesse ambiente. Essas duas fotos, eu acho ela bem interessante. A Iana até usou essa foto na apresentação dela, mas eu quis trazer aqui novamente para mencionar o quanto essa questão toda traz impactos para os solos. Essas duas fotos é do trabalho de conclusão de uma aluna, da professora Ingrid, lá numa vereda de Arinos. Eu estava com elas no dia, eu ainda estava na UFVJM, e eu pude ir com elas para ajudá-las na coleta do solo. E olha só, essa vereda está sofrendo um processo de degradação há mais de 20 anos por causa da retirada de vegetação e da drenagem artificial. Então, está retirando aí durante todos esses anos uma grande quantidade de água. E o que ocasionou? O solo, ele era orgânico e agora ele é um solo mineral. Então, aí apresentando cores mais claras e acinzentadas. Não é mais aquele solo escuro como eu tinha mostrado nas outras fotos. E eu gostaria de frisar, de mostrar o que infelizmente pode acontecer quando começa a fazer muita retirada de água, né, nesse processo de drenagem. O solo, ele pode ficar tão úmido, e aí vai desencadear, né, os processos de hidrofobicidade, vai deixar o solo mais hidrofóbico. E, infelizmente, gente, o solo pode chegar ao ponto de ficar tão duro e nunca mais conseguir absorver a água. Eu acho isso, assim, incrível, porque imagina um solo que outrora era um solo orgânico, que tinha uma grande quantidade de água, agora ele está tão duro que ele não mais consegue, né, absorver e reter a água. E aí, com isso, o que vai acontecer? O ambiente como um todo, ele já não é capaz de manter as suas funções ambientais. Todas aquelas funções que eu comentei, principalmente em questão, né, do equilíbrio hidrológico, não vai mais acontecer. Esse trabalho trouxe bons resultados. A aluna, ela comparou essa vereda, eu não tenho certeza se é Arinos, eu até esqueci, mas é uma região ali próximo de Unai, com uma outra vereda, uma vereda que estava preservada, e trouxe ótimos resultados, né, comparando com essa que está antropizada. Ela não mediu o grau, ela não avaliou o grau de hidrofobicidade, mas com certeza, se tivesse usado esse parâmetro, o solo estaria sofrendo também esse processo de hidrofobicidade. Falando um pouco sobre a ação do fogo, eu trouxe essa reportagem, aconteceu bem recente, em outubro desse ano. O fogo foi tão forte, o incêndio foi tão proporcional que pegou uma grande parte do Parque Nacional Grande Veredas, mais voltada ali na parte da Bahia, mas também pegou uma parte de Minas. E olha só, ele consumiu quase 30 mil hectares, muita coisa. Aqui duas fotos, essa primeira foto mostrando, né, a queima da vegetação na região, foi mais de uma semana de incêndio. Essa segunda foto dos brigadistas do ICMBio fazendo aceiros para proteger as nascentes do rio Itaguari. Gente, fui brigadista no início da minha faculdade, paguei muito fogo, tenho orgulho de dizer isso, e eu apagava fogo com o pessoal, né, e também fazia palestras em todas as escolas das zonas rurais na cidade de Paracatu, conscientizando as crianças todo o impacto que o fogo pode causar no ecossistema. E eu coloquei essa frase aqui, essa fala do Eduardo Gomes, ele é diretor do Instituto Grande Sertão, e eu achei bem interessante porque casa justamente com o que eu estou falando. Olha só o que ele falou. Quando o incêndio atinge a cabeceira de uma vereda, os danos são maiores, porque a vereda ela perde sua capacidade de absorver e reter água. Mesmo chovendo, não retém a água, que passa a provocar um processo de erosão. Agora eu gostaria de abordar outros fatores que estão aí relacionados com esse processo de hidrofobicidade. Matéria orgânica eu já mencionei, né?
E eu gostaria de falar também da textura e da umidade do solo. Esses dois fatores também estão relacionados com o processo de hidrofobicidade, porque eles podem aumentar, né, a severidade da hidrofobicidade. Com a redução da umidade, as cadeias hidrofóbicas, elas são expostas para o exterior e como se trata de uma partícula extremamente hidrofóbica, as moléculas de água não aderem na sua superfície. Aqui, nessas imagens que eu trouxe, justamente o que eu acabei de falar está mencionando aqui nessas 4 imagens. Eu vou falar delas primeiro e depois eu falo dessa daqui. Essa partícula, essa bolinha aqui, que é o marrom mais clarinho, está representando a partícula hidrófila, é um solo normal, né, uma partícula normal, ela tem uma boa relação com a água. Já essa bolinha com o marrom mais escuro, ela está representando a partícula hidrofóbica. E essas duas primeiras fotos, a A e a B, está representando a dinâmica da água num espaço poroso, de um solo nas condições de solo saturado. E o que a gente evidencia aqui? Quando o solo está saturado, a partícula hidrofóbica ela não vai fazer muito efeito, não vai ter problema, ela vai continuar ali e está tudo com muita saturação, com muita umidade. Entretanto, o que vai acontecer quando começar a retirar a umidade? Quando retirar a água? Entra os espaços vazios e com isso, né, a partícula hidrofóbica, ela vai formar uma camada, né, e não vai aderir com a água, que foi o que eu acabei de falar no slide anterior. Essa imagem aqui está mostrando o ângulo, como vai ficar o ângulo quando essas partículas entram em contato com a água. O solo normal vai formar um ângulo menor, provavelmente ele vai ter aí menor do que 90 graus. Já a partícula hidrofóbica, que é essa escurinha, quando em contato com a água, ela vai formar um ângulo maior, que geralmente vai ser maior do que 90 graus. Isso acontece por causa das forças de coesão e adesão. A força de coesão, ela vai ser maior do que a força de adesão. E é justamente o que acontece quando a gente percebe uma folha com grande quantidade de resina, né? A resina é uma substância hidrofóbica. Se cair uma gota de água, a gota ela vai rolar e ela vai cair. Não vai haver uma boa relação, porque justamente por causa desse ângulo de contato, né? A folha ela vai ser apolar e ela não vai interagir com a água. Eu tirei essas imagens da tese de doutorado, né, de 2014, de um pesquisador, esse Vogtman, ele tem muitos artigos publicados, ele estuda bastante sobre a hidrofobicidade. Voltando nos fatores, eu gostaria de mencionar a vegetação. A vegetação em si, ela já pode ter, né, as ceras, as resinas e os lipídios, que são compostos hidrofóbicos, de forma natural. E o que vai acontecer? A camada morta, que é conhecida como serrapilheira, né, que eu coloquei essa imagem aqui, quando ela entra em decomposição, provavelmente vai liberar, né, no solo e em todo o ambiente substâncias hidrofóbicas. Assim como os micro-organismos. Aqui eu quero enfatizar mais as bactérias, porque as bactérias elas conseguem produzir e liberar uma grande quantidade de exudatos hidrofóbicos. E também as raízes, né? Nas camadas mais profundas tem as raízes também liberam exudatos radiculares hidrofóbicos. Tem as ações antrópicas, eu já comentei o impacto que causa, né, a drenagem artificial, comentei sobre o pisoteio. Aqui também entra a questão do desmatamento, podendo entrar também toda a questão de poluente, né, que envolve as indústrias, derramamento de petróleo, e todos os resíduos de forma geral que pode ser derramado na superfície do solo. Vai ocasionar de forma indireta a hidrofobicidade também dessa superfície. E, por fim, e não menos importante, as queimadas e os incêndios florestais. O incêndio, a queimada, o fogo, pode deixar o solo bastante hidrofóbico. Por quê?
Quando o solo ele aquece, vai fazer uma diminuição da viscosidade dos compostos que já são hidrofóbicos, ou pode também acabar produzindo novos compostos hidrofóbicos, por exemplo, os lipídios. Isso vai fazer um selamento de toda a camada superficial e deixando o solo aí extremamente hidrofóbico. Entretanto, quando se fala de incêndio, é um atributo que é importante mencionar, e eu vou falar um pouquinho agora no decorrer da apresentação, que é a temperatura. A temperatura está muito relacionada. Os primeiros trabalhos relacionando hidrofobicidade com o fogo foi na década de 70. Eu trouxe os trabalhos de Debano e seus colaboradores, e Savage, porque eles mencionaram que eles identificaram que o fogo poderia induzir a hidrofobicidade de um solo normal. Então, o solo não é hidrofóbico e, infelizmente, por causa da ação do fogo, se torna hidrofóbico. Mas também pode aumentar e até reduzir ou diminuir totalmente a hidrofobicidade da superfície de um solo que já era hidrofóbico. Isso tudo vai depender desses atributos. Então, depende da temperatura, depende da umidade do solo, da quantidade e do tipo de resíduos. Quando uma área tem uma grande cobertura de resíduos, pode atingir aí incêndios de grande magnitude. E esses incêndios, eles podem alcançar aí temperaturas muito altas, acima de 300 a 500 graus Celsius. E quando a temperatura é muito alta, a temperatura vai destruir a repelência da água, da superfície. Porque as substâncias hidrofóbicas, elas vão derreter e evaporar. E aí o solo que outrora era hidrofóbico, ele não vai ser mais. Eu trouxe essa imagem demonstrando o que eu falei. Aqui essa partículazinha mais escura representando os compostos hidrofóbicos. E na temperatura ambiente, né, não está acontecendo nada, está ali no seu estado normal. Quando a temperatura aumenta, a partir já de 60 graus já pode ter uma influência, já pode aumentar a hidrofobicidade. Por quê? Por causa dessa viscosidade, né, que vai diminuir, de forma que ele vai começar a preencher todos os espaços e envolvendo todas as partículas minerais. E o que acontece quando vem um incêndio de alta magnitude, né, atingindo aí temperaturas maiores, é que todos esses compostos hidrofóbicos, eles podem sofrer a evaporação e sumir da superfície e deixar o solo não mais hidrofóbico. Só que é interessante também mencionar a questão da profundidade, porque isso tudo vai estar mais relacionado na camada superficial, porque a temperatura ela diminui com o aumento da profundidade. Então, ali nas camadas mais profundas, a temperatura não vai exceder a 150 graus, porque o solo seco é um mau condutor de calor. Eu trouxe essa representação, que é um diagrama esquemático de um dossel, de uma árvore após a ocorrência de um incêndio. Aqui evidenciando a área que vai ser mais hidrofóbica, justamente aonde está a árvore, a árvore pegou fogo, e aqui embaixo dela vai ser uma região hidrofóbica. Ao lado dela, onde não tem árvore, a hidrofobicidade vai ser menor. E na camada superficial, aqui representando esse cinza mais clarinho, já vai ser uma região não hidrofóbica, justamente por causa dessa questão da profundidade. Eu trouxe o trabalho de forma assim, bem geral, ele analisou vários atributos, mas eu gostaria de mencionar só essa parte que ele analisou do efeito da temperatura. Foram amostras desagregadas de solos, de diferentes solos da região do sul. Ele utilizou cilindros de PVC e as amostras elas foram umedecidas e secas sobre 3 temperaturas diferentes, 20 graus, 45 e 70 graus, estudo feito em um laboratório. E eles utilizaram um teste bem simples, eu vou falar um pouquinho sobre ele, que é o tempo de penetração da gota de água. Coloca uma gotinha e analisa o tempo para relacionar com a hidrofobicidade. E as temperaturas de 20 e de 40
45 graus, não teve nenhuma alteração em relação à hidrofobicidade. Entretanto, já na temperatura de 70 graus, houve alteração, ou então quando a umidade do solo é reduzida. Então, a umidade também é um fator que altera aí na hidrofobicidade. Esta imagem representa basicamente o que eu falei, juntando todos os fatores, né, os principais agentes, são esses que está em negrito, mas de forma geral, todos são fatores e vai estar relacionado aí com a origem e com a ocorrência desse processo de hidrofobicidade no solo. Eu comentei sobre as ações antrópicas, né, sobre o fogo, sobre os poluentes, o solo em si, porque o solo ele pode já ter esse processo de hidrofobicidade de forma natural, a questão da textura, da umidade, a vegetação, né, que aqui entra os exudados das raízes, as ceras, resinas. Eu acho que eu só não comentei da macro e microfauna, ela também entra como um agente importante, porque pode liberar aí os dejetos e excreções que vão ser hidrofóbicos, e os micro-organismos, né? Eu enfatizei as bactérias, mas os fungos também têm essa capacidade de produzir exudatos hidrofóbicos. E agora eu gostaria de mostrar dois testes para poder avaliar o grau de hidrofobicidade. O primeiro é o que eu comentei, que foi feito lá no estudo no Rio Grande do Sul, que é o teste de penetração de gotículas de água, conhecido como TPGA. É um teste muito simples. A metodologia consiste basicamente na aplicação de 5 gotas de água na superfície da amostra do solo com o auxílio de uma pipeta. E eles vão observar e analisar o tempo gasto. Qual foi o tempo gasto para essa gota de água infiltrar no solo? Para isso, utiliza-se como parâmetro, essa metodologia é proposta por Bitson e seus colaboradores em 93, que vai relacionar o intervalo de tempo, né, o tempo de penetração da gota de água em segundos, e vai fazer a classificação. Por exemplo, se eu identificar que vai ter entre 601 até 3.600 segundos, o solo ele vai ser classificado, né, com uma repelência severa. E o que acontece, que eu até coloquei aqui em alguns trabalhos, que em muitos solos orgânicos, né, os organossolos, pode demorar mais do que 3.600 segundos para fazer essa penetração. Então, vai ser classificada aí como muito severa a repelência. A metodologia é simples, consiste basicamente na observação mesmo do tempo gasto e fazendo essa análise com essa tabela. Aqui eu trouxe essas fotos só para mostrar que pode ser feito tanto em laboratório como no local. Essa primeira foto foi um solo coletado de uma área florestada de pinos. Eles coletaram o solo e levou para o laboratório, né? E fez todo esse processo que eu mencionei de estar aplicando as gotinhas de água. Como também pode fazer o teste na própria área. Aqui foi feito, né, no local, numa área de mata nativa. Eu trouxe também esse trabalho, ele foi publicado recentemente, nesse ano. Eu coloquei o título dele aqui, enfatizando, justamente porque ele está trabalhando com matéria orgânica em organossolos. Eles analisaram 6 perfis de organossolo em um ambiente de várzea, tanto no estado do Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, e totalizando aí 26 amostras entre os horizontes orgânicos e os horizontes minerais. E a hidrofobicidade foi, em grande parte, nos horizontes orgânicos, severa, e os graus variaram tanto em função dos teores de matéria orgânica, como os teores de carbono nas frações das substâncias úmicas, principalmente umina. Então, eu já comentei, né, sobre essa questão da matéria orgânica, e a substância úmica também pode estar bastante relacionada com o processo de hidrofobicidade. Eu trabalhei com substâncias úmicas no meu trabalho de conclusão de curso com o professor Dobbs, aprendi bastante sobre isso, mas eu relacionei mais na parte da questão da arquitetura radicular, que foi a minha avaliação.
Mas no trabalho, né, da dissertação, a gente vai fazer o fracionamento da substância úmica de 2 áreas, uma área de 2 solos das veredas lá do Parque de Brasília e de uma turfeira. Então, com o fracionamento, se a gente for fazer a relação com a hidrofobicidade, com certeza eu vou aprender mais sobre isso e toda essa questão das substâncias úmicas relacionando com a hidrofobicidade. Aí aqui os resultados, olha só para vocês verem, ele utilizou a metodologia mais simples, né, que é o tempo de penetração da gota de água, o máximo ali é 3.600 segundos para ser considerado como muito severa, e teve solos, gente, olha, teve alguns horizontes, que olha a quantidade de tempo que durou, mais de 24 horas para uma gotinha de água infiltrar no solo. 84.400 segundos, é muito alto isso, né? E são justamente em solos orgânicos, que é o foco aqui do meu trabalho. Então, cerca de 65% dos 26 horizontes que foram analisados apresentaram um grau de repelência, no mínimo, moderado. E tem também a questão do teste de sortividade. A repelência do solo, ela é estreitamente ligada à sortividade. O que é essa sortividade? É um parâmetro para estimar a capacidade de penetração do líquido devido à absorção capilar. E nós vimos, né, que os compostos hidrofóbicos promovem a redução de infiltração e, consequentemente, a sortividade do solo. Aqui está o equipamento para demonstrar como ele é. Esse equipamento é usado para medir a sortividade dos agregados do solo, mas ele também é muito utilizado na engenharia civil, para analisar alguns materiais, como concreto. E aqui ele é composto por uma balança analítica de precisão, porque vai ter que fazer algumas análises antes e depois. Por exemplo, vai medir, né, a quantidade, o peso do líquido inicial e final. E, geralmente, faz a medida com 30 segundos, com 60, com 90 e com 120. E aí faz essa medição para analisar a quantidade de água que essa esponja absorveu. Além de utilizar água, eles também utilizam o etanol, porque o etanol, ele não é afetado pela hidrofobicidade, então todo o volume que vai ser infiltrado pelo etanol é proporcional à capacidade máxima de infiltração desse solo. Então, todos os trabalhos que eu abri, que eu estava analisando sobre essa questão de sortividade, eles usavam tanto a água como o etanol para fazer a comparação. É uma metodologia um pouquinho mais complexa, porque envolve algumas equações. Eu coloquei aqui só essas 3, mas tem outras também. Essa primeira, a letrinha S, representando aí a sortividade, a letra R representando a determinação do índice de hidrofobicidade, e através desse índice de hidrofobicidade, obtém-se também o ângulo de contato solo e água. Outros aspectos a serem considerados, já finalizando a minha apresentação, é que a hidrofobicidade, ela apresenta uma elevada variabilidade temporal e espacial, e ela já foi documentada em uma grande diversidade de locais, tem trabalhos publicados em vários países, com diferentes condições edafoclimáticas. No entanto, né, eu quis abordar aqui hoje mais a questão dos organossolos. E, por fim, né, a hidrofobicidade, ela exige uma atenção diferenciada, principalmente em relação ao uso e manejo do solo. Eu abordei mais os ecossistemas de veredas, né, e de turfeiras, mas tem muitos trabalhos também que tá fazendo pesquisa em cima de alguma plantação. Também vi alguns trabalhos sobre pastagem, mas o meu foco foi as áreas de organossolo, né? Informações relacionadas à gênese desses compostos hidrofóbicos, infelizmente, ainda são incipientes, portanto, é fundamental, né, novas pesquisas para avançar no entendimento de todo esse efeito no sistema do solo,
justamente para prever a sua ocorrência e avançar com técnicas que tentam aí a mitigar os seus efeitos no ambiente. Aqui algumas referências que eu utilizei para estar montando a apresentação. E é isso, muito obrigada a todos.